João capítulo 14, versos 16 e 17. Quem achou diz amém? E a palavra de Deus diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Pode assentar-se glorificando a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, capítulo 14 de João é um capítulo muito conhecido de todos nós. É onde a introdução do capítulo, Jesus já vem falando sobre uma instrução, um conselho aos discípulos, para que não se turbasse o vosso coração, e crer nele, e crer também em Deus, porque na casa do Pai há muitas moradas. Então guarde isso no seu coração, você tem um destino, e o destino para onde você vai, tem um lugar, tem uma casa para você, tem uma morada para você, tem uma morada para mim. Mas Jesus ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Por que ele diz isso? Porque muitas vezes, na nossa limitação humana, nós temos a tendência de nos entristecer, de nos apavorar. A gente observa em várias passagens da Bíblia como o povo facilmente se desvia do foco e começa a ficar preocupado. A exemplo, um dos maiores exemplos que nós podemos pensar e dizer, é o exemplo de Israel no deserto. Vendo milagre, vendo providência, mas mesmo assim, com medo. Mesmo assim, duvidando. Mesmo assim, com o coração turbado. Então Jesus ele já inicia dizendo: não se turbe o vosso coração. Não fique preocupado excessivamente, como nós ouvimos também o pastor Elias pregando, né? Se eu não me engano foi culto passado, né? Não fique se preocupando excessivamente. Jesus está dizendo: tenha calma. Não se turbe o vosso coração. Se aquiete. Creia em Deus. Creia também em mim. Vocês não estão sozinhos aqui. Vocês não vão permanecer sozinhos aqui. Eu vou para o Pai e lá eu vou preparar o quê? Uma morada. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Tem um mestre, o pastor Jeremias sabe quem? Ele diz: na casa do meu Pai, como Jesus dizendo, né? Na casa do meu Pai há um terrenaço lá, né? É um terreno bem grande, dá para nós construirmos um lugar bem legal lá. Porque se a gente analisar pelas 3 fases do casamento judaico, a igreja está mais ou menos no segundo, né? Na segunda fase. A primeira fase é a fase da promessa, onde as famílias se encontravam e havia a promessa entre o casamento, entre o homem e a mulher. Após a promessa, a segunda fase, eles iam perante o juiz, onde ela era desposada. E a terceira fase, a fase das bodas. Só que detalhe, depois que eles iam perante o juiz e faziam ali o seu casamento, eles não iam morar juntos. Cada um voltava para a sua casa. Cada um voltava para o seu cantinho. Ou seja, quando Jesus está dizendo aqui, Ele está dizendo à igreja: nós estamos agora casados, no sentido figurativo aqui, né? Nós já estamos casados aqui. Você já é minha desposada. E eu vou para o Pai. Você vai ficar aqui um pouquinho, mas eu vou para o Pai. Porque entre a segunda e a terceira fase do casamento judaico, nesse tempo em que eles voltavam para a sua casa, o homem era encarregado em preparar a casa onde eles iriam morar. Então a igreja está na segunda fase. Nós estamos aguardando Jesus
voltar para buscar a igreja e levar para esse lugar onde Ele tem preparado para nós. E onde vai haver as bodas, é claro. E Ele vai descrevendo o seu discurso, Ele vai falando até chegar neste ponto aqui. Além de a igreja ficar e Ele subir, Ele deixa mais uma promessa. Eu vou ir, mas eu não vou deixar vocês sozinhos aqui. Eu vou subir para o Pai, mas no meu lugar vai descer outro. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Consolador das nossas almas. Então deixa eu dizer para você algo muito importante da parte de Deus. Primeiro ponto, você não está sozinho. Existe um Espírito que é santo, que anda com você, que acorda com você, que come com você, que anda na rua com você, que vai no trabalho com você, que vem na igreja com você e depois vai retornar com você a todo instante, 24 horas por dia, sem parar. Ele está ao seu lado. Quando você dobra o joelho para orar, Ele está lá, gemendo, intercedendo com gemidos inexprimíveis por você. Quando você está passando por algum problema, às vezes perdendo algum ente querido, alguma coisa acontecendo na sua vida, Ele está lá do seu lado te consolando. Ele está lá do seu lado te guiando, Ele está lá do seu lado te ensinando, Ele está lá do seu lado te instruindo. Sabe aquela voz que às vezes diz, não, vai para cá, vai para lá? É o Espírito Santo dizendo a você. Sabe aquela voz que diz assim, não fecha esse negócio não, espera um pouquinho, tem outro para frente aí. A voz do Espírito Santo dizendo. Sabe aquela voz que diz, espera aí, não vai lá, ali não é para você, aquele lugar não é teu, esse lugar, nesse ambiente você não pode pisar. É o Espírito Santo falando a você, comunicando a você, instruindo você. O Espírito Santo nos homens que não são regenerados, ele luta contra estes homens. Ou melhor, ele luta com estes homens. O Espírito Santo luta com o homem procurando refreá-lo para que não prossiga em um caminho triste que vai trazer condenação. O Espírito Santo também testifica. Ele testifica aos não salvos por meio da verdade concernente a Cristo. Nós temos aí João capítulo 15, verso 16, 26, Atos 5 e os versos 30 a 32 que comprovam. Ele convence o homem. E nós podemos observar na Bíblia que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo ele convence o homem em 3 áreas: o pecado, a justiça e o juízo. Então, ouça uma coisa: por mais que você pregue, pregue e pregue, é só o Espírito Santo que convence o homem. Por isso que o pregador não deve se preocupar em convencer, o pregador tem que se preocupar em pregar. O pregador tem que se preocupar em plantar semente, seja na rua, seja no trabalho, seja em casa, seja lá na escola, seja na faculdade, aonde você for. Se preocupe apenas em plantar a semente e regar, cuidar dela, porque o crescimento quem dá é o Espírito Santo, o convencimento vem do Espírito Santo, e é assim que funciona. A semente é plantada, mas no dia a dia, 24 horas, a todo instante, é o Espírito Santo que está trabalhando no coração do homem, é o Espírito Santo que está convencendo, até chegar no ponto que ele reconhece os seus erros, os seus pecados, as suas misérias, e ele diz, eu preciso desse Jesus. Nos crentes, aqueles que creem no Espírito Santo, você crê no Espírito Santo? Você crê que Ele está aqui essa noite? Você sente a presença dEle aqui? Porque o Espírito Santo em mim, o Espírito Santo em você, Ele regenera. O Espírito Santo em mim, o Espírito Santo em você, Ele sela, Ele proporciona segurança, Ele fortalece, Ele liberta, Ele chama. E inclusive hoje que é culto de missão, deixa eu dizer para você, o Espírito Santo te chama, o Espírito Santo tem te chamado. Não se esconda atrás do medo, não se esconda atrás da vergonha, pelo contrário, seja ousado e pregue a palavra, seja ousado e fale a palavra, seja ousado e deixe que o Espírito Santo te use poderosamente nesta cidade. O Espírito Santo ele orienta, o Espírito Santo ilumina.
Ao estudar as Escrituras, é necessário o acompanhamento do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que abre as nossas mentes, que nos ilumina, para entendermos as palavras deste livro. O Espírito Santo também instrui, o Espírito Santo capacita, o Espírito Santo ele produz o fruto, e o Espírito Santo ele vivifica o corpo. Então deixa eu dizer para você, inspirado pelo Espírito Santo essa noite, comece a se encher dele, comece a ser cheio do Espírito Santo, comece a buscar o Espírito Santo se tu não tem buscado, para que você seja cheio dele, que quanto mais você for cheio do Espírito Santo, mais fruto vai crescer em você. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais iluminada a sua mente vai ficar, mais instruído você vai ser, mais liberto você vai ser. Então você precisa, e eu também, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai nos dizer alguns símbolos que representam o Espírito Santo. O primeiro deles, que eu vou citar, é o fogo. Lucas capítulo 3, verso 16. O que simboliza o fogo, Cleiton? O fogo simboliza purificação. Você pega o ouro, pega uma pedra preciosa, o ouro, prata, e você queima ele, derrete ele. Quanto mais ele queima, mais ele vai saindo das impurezas, e mais puro, obviamente, ele vai ficando. Ou seja, o Espírito Santo, ele é representado como fogo, porque quando ele chega e o fogo pega, o fogo começa a purificar você e eu também. Quando ele chega, o fogo dele purifica, e quanto mais fogo do Espírito Santo tiver em você, mais puro você vai ser. Quanto mais fogo do Espírito Santo tiver em você, mais puro você vai ser. Então deixe que nessa noite o fogo do Espírito Santo pegue você aí, deixe que o Espírito Santo queime você com o fogo dele, o fogo espiritual que vai te purificar cada vez mais. O Espírito Santo também é representado como um vento. Atos capítulo 2, versículo 2 também. O vento ele vai representar a regeneração, a operação independente, penetrante e vivificante do Espírito Santo. Sabe de uma coisa? Quando o Espírito Santo ele chega, tudo começa a mudar ao seu redor. Porque além de ele colocar fogo para que você seja purificado, ele sopra o vento dele sobre nossas vidas, e esse vento ele vai regenerando todas as coisas. Coração triste começa a ficar alegre, coração conturbado começa a ficar em paz, um coração todo turbulento começa a ficar mais tranquilo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo começa a soprar o vento dele, e esse vento ele vai tirando toda a impureza, vai tirando toda a sujeira, vai tirando tudo que não presta, para que o seu coração comece a ficar limpo, 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 cada vez mais limpo. Então nessa noite, deixe que o Espírito Santo sopre o vento dele sobre você, e comece a tirar toda a impureza, comece a tirar toda a sujeira, comece a regenerar você, colocar a alegria que faz tempo que talvez não tenha mais, colocar a paz que talvez saiu do seu coração. Deixe que o vento dele sopre, 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 sopre sobre a sua vida. O Espírito Santo é representado também como água. João capítulo 7, versículo 37 a 39. A água, obviamente, também mata a sede, mas também serve para limpar. Sabe o que isso quer dizer? Que o Espírito Santo, além de purificar, além de regenerar, o Espírito Santo também limpa. O Espírito Santo também mata a sede. Sabe, às vezes tem tristezas no coração, na alma da gente, que é sede. Às vezes a gente procura tantos recursos humanos por aí, mas na verdade é sede que você está sentindo. É sede da água do Espírito Santo.
Então permita que nessa noite Ele derrame sobre você a água que vem do céu para matar a sua sede. E não só para matar a sua sede, permita que o Espírito Santo essa noite limpe você. Ele está aqui, eu consigo sentir a presença dEle nesse lugar. Eu sinto que Ele está trabalhando nesse ambiente. Porque quanto mais cheios do Espírito Santo somos, mais capacitados ficamos. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais prodígios fazemos. Porque os milagres, a autoridade que é dada do céu já está sobre você, mas coloque a autoridade junto com o Espírito Santo dentro, para você ver como você vai ser usado na mão de Deus nessa terra, como você vai ser usado lá no seu trabalho, como você vai ser usado na sua família, talvez para pregar para aquele seu parente, para aquele seu amigo que precisa vir para a igreja, que precisa vir para os caminhos do Senhor. E quando você abrir a sua boca cheia do Espírito Santo, começar a haver uma transformação lá dentro da sua casa. Quando você abrir a sua boca para falar, o Espírito Santo te encha e te tome, para que você seja usado poderosamente nas mãos dEle. O Espírito Santo também é representado como óleo. 1 João, capítulo 2, verso 27. O óleo representa a separação para um povo escolhido. A unção significa que este alguém que foi ungido com óleo foi separado para algo, foi escolhido para algo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, Ele derrama este óleo sobre nós. Ele nos unge, Ele nos separa. Porque você, quando aceita Jesus, eu quando aceitei a Jesus, somos povo separado. Somos povo separado e escolhido. Essa separação, essa escolha vem do Espírito Santo que te unge. Então deixa eu dizer uma coisa, inspirado por Deus essa noite, deixa que o óleo dele corra sobre você, desde a cabeça até a planta dos pés, que esse óleo seja derramado sobre as nossas cabeças essa noite, que essa unção escorra sobre nossos rostos, e que a gente saia ungidos, cheios do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Ele é representado também como selo. Efésios capítulo 1, verso 13. Isso aqui que eu acho mais lindo. Eu particularmente acho lindo este símbolo do Espírito Santo que é o selo. Por quê? Porque éramos pecadores, éramos perdidos, éramos sem esperança. O pecado desfigurou a humanidade. A entrada do pecado na corrente histórica da humanidade corrompeu o homem. Só que isso que eu acho lindo, que Jesus, além de vir morrer na cruz para salvar a mim e a você, Ele manda o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai lá e ainda sela. Sabe o que significa o selo? Significa que você é propriedade de Deus. Por isso que eu acho lindo, que além de salvar a humanidade, Ele ainda sela com a marca dEle. Todas as vezes que o diabo vai tentar, Ele diz: está selado. Não coloca a mão porque está selado. Não tenta porque está selado. Está vendo que tem minha marca lá? Está selado. Todas as vezes que o inferno tenta contra a sua vida, ele é limitado.
Porque você é propriedade de Deus. Não tenha medo do inferno. Se você é propriedade de Deus, se você é filho de Deus, não seja tímido, não seja acanhado. Porque quando você abrir a boca, não é você que vai falar. Ou melhor, quando você abrir a boca, você vai falar, mas o Espírito Santo estará em você. Quando você falar, não é só palavras, porque se fossem só palavras, nada aconteceria. Se Pedro, depois de Atos 2, fosse pregar para fora sem o Espírito Santo, só com palavras, ninguém iria aceitar a Jesus. Mas quando ele sai cheio do Espírito Santo e ele começa a pregar, meu amigo, mais ou menos de 3.000 almas só na primeira pregação. Hoje a gente se mata, a gente prega, às vezes vem 1, 2, 3, não é, pastor? Mas Pedro, na primeira pregação dele, veio quase 3.000 almas para Jesus. Aí você vai me dizer que isso é coisa do Pedro, que isso é porque ele tinha palavras bonitas, porque ele tinha uma boa apresentação. Não era só isso não, o Espírito Santo estava em Pedro, o Espírito Santo capacitou Pedro, e quando ele abriu a boca, o Espírito Santo trabalhou, o Espírito Santo agiu. Aleluia. Às vezes a gente fica com medo. De certa forma é normal, o ser humano é falho. Todas as vezes que a gente vai pisar na tribuna, dá aquele nervoso, é normal. Há quem diga que se não der mais um nervoso, nem suba mais. Mas você não pode se deixar vencer pelo medo. Porque se você está cheio do Espírito Santo, basta abrir a sua boca e falar. Moisés deu muitas desculpas, mas chegou um ponto que Deus começa a se irar, porque Deus não gosta de gente que dá muita desculpa. Tem um ditado que diz que quem quer dá um jeito. E Moisés estava dando desculpa: Senhor, a minha língua é pesada, Senhor, envia outro. Mas eu não posso, Senhor. Tantos aí o Senhor escolheu eu, porque eu, Senhor. E Deus dizendo, Deus falando: joga o seu cajado no chão, sinal. Põe a mão dentro do seu casaco, tira, está leprosa, põe de novo, volta a ser limpo, todos os sinais. E Moisés continua lutando até que chega um momento que Deus diz assim a Moisés: ô Moisés, olha aqui para mim, quem é que fez a boca do homem, Moisés? Não fui eu, o Senhor, que fiz a boca do homem. Em outras palavras, ele está dizendo a Moisés: Moisés, é só você ir, Moisés, que quando você chegar lá, eu é que vou falar na tua boca. Quando você chegar lá, eu é que vou agir por você. Não é você, Moisés, sou eu. É eu em você. Então eu digo alguma coisa para você aqui: não é você, não sou eu, é Ele em nós. Então só faça. Quando você estiver lá fora, ou em qualquer lugar que você vá abrir a sua boca para pregar, não seja tímido. Abre a boca e pregue. Ele em você vai fazer a obra. Ele em você vai fazer os milagres, vai fazer os prodígios, vai fazer os sinais. Nós vemos os sinais da ação do Espírito Santo desde o Antigo Testamento. Gênesis capítulo 41, verso 38 a 40. Nós vemos que o Espírito Santo ele dá inteligência a José. Números capítulo 11, verso 16 e 17. Deus reparte com 70 anciões do mesmo Espírito que tinha em Moisés. Êxodo capítulo 31, verso 1 a 11. Deus dá sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício para Bezalel. Em Números capítulo 27, verso 8 a 21. Josué ele é designado sucessor de Moisés.
Em Juízes capítulo 3, verso 9 a 10, Otiniel, ele é escolhido como juiz e libertador. E detalhe, cheio do Espírito Santo para julgar. Gideão, em Juízes capítulo 6, verso 34, ele é cheio do Espírito para guerrear. Jefté, em Juízes capítulo 11, verso 29, ele é cheio do Espírito para livrar Israel. Sansão, em Juízes capítulo 13, verso 24 e 25, é cheio do Espírito para destruir os filisteus. Porque detalhe, Sansão não tinha força no cabelo, Sansão tinha força que vinha do Espírito. O cabelo era só um pacto. Então quando Sansão pegou a boca do leão e abriu, não é a força de Sansão, é a força do Espírito em Sansão. Quando Sansão foi ali nos portões de Gaza, arrancou e levou até em cima do monte, não foi a força de Sansão, foi a força do Espírito em Sansão. Então tem um momento em que o Espírito Santo se retira, porque os cabelos dele é cortado. Sansão pede a força, mas quando ele está dentro do palácio, e ele diz assim: me dá mais uma chance, tenha misericórdia de mim. E aí automaticamente o Espírito Santo desce sobre ele, e ele derruba tudo que tem lá e mata todos os filisteus. É o Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo em nós. Busque cada vez mais o Espírito Santo. Procure se encher dele. É muito bom, é maravilhoso estudarmos. E temos que estudar. Mas também temos que ser cheios do Espírito Santo. Quando nós vemos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, há um grande diferencial. Quando chega, o ambiente muda. Quando o Espírito Santo ele entra nos ambientes, tudo muda. Só não sente quem não quer, mas quando ele chega no ambiente, tudo muda. Quando ele chega no ambiente, os sinais começam a acontecer. Quando ele chega no ambiente, os milagres acontecem. Quando ele chega no ambiente, a tua história começa a mudar. Eu não sei o que você tem passado durante esses dias. Eu não sei o que houve em 2024, o que você passou em 2024. Está se iniciando um novo ano. E junto com esse novo ano eu profetizo em nome de Jesus que você vai ser cheio do Espírito Santo. Essa noite tome posse. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente. Rapidamente. Em 2012, Deus permitiu que um espírito de angústia me atormentasse. Quase um ano. Chegava na boca da noite, para anoitecer, e uma angústia que parece que duas mãos pegavam meus pulmões e apertavam. Ficava angustiado. Tinha que sair para fora. Tinha que sair, visitar alguém, dar uma caminhada. Isso aconteceu lá em Florianópolis, quando nós moramos lá. Passou-se quase um ano. Até que um dia, eu era novo, tinha 12 anos. Eu me dei por conta. Espera lá. Eu sou crente. Eu vou orar. Coloquei na porta do guarda-roupa escrito assim: amanhã tirar 5 minutos para Deus.
Depois meu pai olhou para mim e disse: vocês não têm vergonha na cara, só tirar 5 minutos para Deus? Coloca um pouquinho mais aí. Mas comecei assim, devagarzinho. Um dia 5, depois 10, fui aumentando. E eu marcava de tarde, tinha um horário certinho, aquela tal hora até tal hora, era o momento para Deus. Eu dizia: mãe, eu vou entrar no quarto, vou fechar a porta e eu não deixo eu lá. Quando eu dobrava o joelho, aquela angústia me... E eu ficava, e eu orava. E eu me lembro que eu escutava aquele hino: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Rapidinho, vamos cantar? Renova-me. Já não quero. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eu me lembro que quando eu escutava esse louvor, o tempo que eu ficava lá, eu cantava em harpa, orava, fazia um cultinho dentro do meu quarto. E eu me lembro que quando eu cantava esse louvor, escutando ele, as lágrimas rolando, quando nem me dei conta, eu não sentia mais aquele espírito de angústia. Tempo depois eu fui entender por que me permitiu ficar quase um ano daquela forma. O Espírito Santo disse para mim: Cleiton, é para te ensinar o valor de se consagrar, o valor de me buscar. É a experiência que eu tive, mas eu creio que você vai ter a tua. Se você ainda não tem, mas busca o Espírito Santo. Eu não sei qual área da sua vida está sendo atingida hoje. Às vezes tem situações que é o Espírito de Deus que permite para dizer a você: você precisa me buscar. As situações que o Espírito de Deus permite, porque Ele está dizendo: eu quero que você entre no seu quarto, eu quero que você feche a sua porta e tenha um particular comigo. Eu quero conversar contigo, eu quero te encher, eu quero te capacitar, eu quero te instruir, eu quero que você ande pelas ruas da cidade de Catanduvas de mãos dadas comigo. Eu quero que você entre no mercado de mãos dadas comigo. Eu quero que você entre nas lojas de mãos dadas comigo. Eu quero que você entre no seu trabalho de mãos dadas comigo. Aonde você for, eu quero ir junto com você. Porque eu sou teu consolador. Eu sou o teu consolador. Eu sou o teu consolador. Fique de pé glorificando a Jesus.